MSD Preview, informação até você. Vamos falar sobre o tempo, que no Mato Grosso do Sul anda muito calor e em boa parte do Brasil também. Eu vou falar com o cara que é o senhor do tempo, fonte de credibilidade quando o assunto é esse. Quando o assunto é meteorologia. Eu falo aqui com Natália Abrão, ele que é praticamente a solução para muitas redações de jornalismo quando se precisa de um dado, não só de uma referência, de um número, mas de uma perspectiva com relação a essa pauta. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo, bom ter o senhor aqui. Se tem uma conversa que o sul-mato-grossense adora, todo mundo aí do interior do Brasil não deixa escapar, é o tempo. Sim. Às vezes até entre estranhos, às vezes até entre vizinhos, ou na mesma família, ou a gente até que quebra o gelo, né? Falando, olha, tá muito calor, tá muito frio, você viu a TV o que falaram, tal, tudo mais. É um assunto que não tem como brigar por conta disso. Até se vai falar de futebol, acaba brigando. Se vai falar de política, hoje em dia tem a polarização. Agora o tempo é uma unanimidade, ele afeta a todos nós, né? E o senhor virou uma referência do olhar para o tempo, pela forma como trabalha, pela forma como faz a parceria com a imprensa e a forma também como tudo foi envolvendo no meio ambiente. Está cada vez mais difícil entender como vai ser a semana, como vai ser o amanhã, se vai estar calor, se vai estar frio, se vai ter as imprevisibilidades. Seja bem-vindo. E queria saber do senhor se depois de tantas décadas lidando com isso, o senhor fazia ideia em se tornar uma referência tão grande para esse assunto tão importante, né? Cada vez mais importante nas nossas vidas. Olha, isso veio de esforços, né? Porque 20 anos atrás, a possibilidade de você fazer uma previsão de tempo ou fazer uma avaliação era muito difícil, porque não se dispunha de equipamento. O Brasil nunca foi um país de ponta em tecnologia para que você pudesse ter condições e ferramentas adequadas. Hoje não. Hoje você fala em previsão de tempo, você tem uma série de ferramentas, né? As ferramentas antigas, elas ainda são fundamentais. Então, algumas coisas que nós temos de diferente, que não aparecia antes, é em função do avanço, né, tecnológico e principalmente na expansão de centros meteorológicos, de centros de referência. Então, nós temos hoje o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, que é um órgão de pesquisa, de atividade científica, e as universidades que buscaram também esse aprimoramento, né, essa evolução. O senhor falou de equipamento, a tecnologia é primordial nessa questão, né, tudo mais. O jornalismo ele tem umas coisas interessantes. Por exemplo, assim, no nosso papel é simplificar os assuntos, as coisas, né? Então, e tem que falar de tudo para todo mundo ao mesmo tempo. E aí fica lá loteado num pedacinho. Vamos botar no exemplo o telejornal, o momento de falar da meteorologia. No jornal impresso também fica lá um rabo de página lá para isso. E aí é citado informações, dados, uma forma até meio simplista de algo que é absolutamente complexo, né? O senhor, para ser fonte disso, pouca gente sabe que o senhor foi piloto também, né? Então é alguém que foi da aeronáutica durante boa parte do tempo, conhece o clima da cidade, estudou muito isso. Então, quando muita gente tem surpresa com essas variações do que está acontecendo com o clima e com as regiões, o senhor é um conhecedor não só de longa data, mas também de tudo que envolve, né, uma realidade quando ela aparece. Isso. Essas situações, ela precisa ter uma história, precisa ter memória. Tem um processo, né? Então, se você não guarda as informações, se você não arquiva, se você não faz uma estatística, você não vai ter condições de avaliar o que ocorre hoje com o que tinha no passado. Verdade. Então, antes de 1977, né, nós tínhamos Mato Grosso. Não havia aquela divisão em questões de ciência, né? Nós tínhamos algumas dificuldades de equipamento, mas conseguíamos colocar nas atividades, principalmente na atividade aérea, condições de voo com segurança para evitar
acidentes. E Campo Grande sempre foi estratégico, né? Sempre foi um campo muito estratégico. Totalmente boa parte do século passado de proteção da fronteira. Do Centro-Oeste, né? Quando você olhava para a esquerda, a referência era Campo Grande no mapa, né? Então essas situações elas foram evoluindo. Só que evoluiu a tecnologia, mas evoluiu também outros avanços, né? A agricultura seguiu para o oeste do país, seguiu para o oeste do estado. Passou a exigir mais também, né? Mais informações detalhadas. Aí você foi expandindo. Hoje não é mais estação meteorológica, são plataformas de coleta de dados, né? Você coloca um tripé com alguns equipamentos numa determinada região, numa coordenada, vai embora, ela te passa as informações. Então não precisa mais da presença humana para que você tenha determinadas informações. O cidadão comum, muitas vezes, é também afetado pela desinformação, as fake news. E fake news não é só a informação errada, às vezes é a informação atrasada. Isso. Muitas vezes até fica bravo. Eu vi que ia chover, que ia fazer calor e não choveu. De repente ele olhou atrasado, ele olhou errado, ou ele não interpretou direito aquela situação, né? E para isso o senhor sempre esclarece muito bem para quem dá essa notícia. Olha, a previsão é essa por conta disso. E o senhor depende de que essa informação seja passada da melhor forma, né, para que as pessoas tenham noção, muitas vezes até salva vidas, né, dependendo da situação de defesa civil e tudo mais, aquela notícia chegar. Como o senhor lida também com essa questão da fake news? Olha, porque é um perigo também, né? E afetou, de certa forma, bastante a sua atividade, né? E isso gerou uma série de debates que nós fazemos lá no INEMET, fazemos lá no INPE também, e em alguns centros universitários. É a questão da responsabilidade que a informação seja devolvida para o usuário, porque não é só a questão de acertar, é a questão de você entender por trás da informação o que tem. Você tem um produtor rural, você tem um investidor que faz empréstimo, que coloca esse empréstimo na compra de semente, de insumos, né? E se você passa uma informação e ele investe maciçamente em função daquela previsão que lá atrás muitas vezes não deu certo. Hoje a gente se preocupa que essa informação seja correta para que não haja prejuízo e que o projeto tenha sucesso o melhor possível, porque implica em economia, em qualidade. Vale lembrar que a gente tem um dos melhores agros do mundo. Então a pressão com relação à expectativa desses dados se tornou cada vez ainda maior. Isso. Né? E o senhor também se tornou uma celebridade. Né? Vai lá, aparece no link da televisão, às vezes no rádio, a tua voz vai estar lá, né? E alguém que fica de longa data sendo essa referência, que é um privilégio para poucos. Né? Poucas pessoas em alguma área ficou tão longevo ali, firme, constante, né? E com absoluta credibilidade com relação a isso. Como que o senhor lida também com esse outro lado do Natália Abrão? Então, essa questão... Que todo lugar vão te abordar. Vão perguntar já do tempo, como se já estivesse com equipamento ali. São conquistas diárias. São conquistas. Eu tenho na minha frente uma pessoa, mas por trás da pessoa tem um empresário. E o empresário, ele não quer perder. Ele lida com o comércio. A minha instituição... Ele vive o risco. Né? É de ensino, mas ela trabalha com comércio. Se eu não tivesse a credibilidade, será que eu teria acadêmico da agronomia? Né? Então, eu tenho que fazer com que essa gestão seja positiva. E ela não vem de um dia para outro. Né? Para chegar a você dizer que nós temos uma referência, é porque 20, 30 anos tentando atingir essa posição. E quando você passa informações corretas, né? Eu vou te dar um outro exemplo. Né? Nós temos há vários dias previsão de chuva. Olha, está previsto em Sidrolândia 10 milímetros de chuva. E as pessoas nos ouvem. Né? E aí não chove. No dia seguinte, 5 milímetros, não chove. Apesar de que choveu num ponto de Sidrolândia, não choveu no outro. Então, o modelo, ele não fica separando a tua casa da minha, a tua rua da minha.
E as cidades estão maiores também, né? Ele é uma abrangência, né? Sim. E aí entra a parte do ensino que nós tivemos. Entra a física, entra a matemática, entra a estatística, principalmente física da atmosfera, que é a minha formação. Eu não sou meteorologista, eu sou geofísico. E dentro da geofísica você tem que ter conhecimento da geografia de cada região. Então eu sei que o noroeste de Mato Grosso do Sul, eu tenho a bacia do Rio Paraguai, que não é só Mato Grosso do Sul, ele nasce no Mato Grosso e vem trazendo variações dentro do contexto da atmosfera. Até aquele movimento também das correntes, né? É aí que nós chegamos nesses movimentos, né? Nós estamos sabendo que haverá um aprofundamento nas temperaturas máximas nos próximos dias. Pô, não é só olhando o Mato Grosso do Sul que eu estou sabendo que as temperaturas máximas vão subir de hoje até o dia 15 de novembro. É Brasil inteiro, é o continente sul-americano, é o Oceano Atlântico que está mais quente, é o Oceano Pacífico que está com correntes mais significativas. E a resposta vai ser um anticiclone imenso que pega praticamente todo o centro-oeste, que impede o avanço das frentes frias e vai concentrar o quê? A primavera em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, os raios são todos verticais. O sol está acima da nossa cabeça. Então a quantidade de radiação é imensa. E como eu tenho um bloqueio, nada de frente fria, nada de nuvem, nada de umidade, o chão vai aquecer. E a resposta é temperaturas máximas mais altas, que é o que está previsto para os próximos dias. Como um observador do tempo, o senhor tem essa propriedade, essa autoridade, o clima daqui da nossa região, tanto de Campo Grande quanto do nosso estado, ele mudou muito nos últimos anos, nas últimas décadas? Olha, você tocou num ponto que é a referência da preocupação hoje. Em 2012, nós tivemos no Rio de Janeiro, Teresópolis, naquela região dos lagos, né? Um dos maiores acidentes nessas cidades. Teve mortes, né? Muitos desmoronamentos, desbarrancamentos. Por quê? Alguma coisa gerou aquela situação. Nós estamos com a região norte, o rio Amazonas baixando, o rio Solimões baixando, os afluentes baixando. Por que isso? 20 anos atrás nós não tínhamos noção do porquê isso daí. Hoje nós sabemos que alguns sistemas interferem, né, em todo o continente sul-americano, fazendo com que nós tenhamos seca na região norte, excesso de chuva no extremo sul do Brasil. Você fala sistemas, é o El Ninho, o Laninha, Aí que aí todo mundo acaba assim, como fala, criando intimidade com o tema a partir desses termos, né? Aí aparecem esses nomes, né? Quando nós temos águas mais quentes, lá na região equatorial do Oceano Pacífico, nós temos El Ninho. Água mais quente, mais evaporação. Mais evaporação entrando no sistema vai fazer com que isso seja canalizado para a região amazônica, que de lá segue aqui para a região sul-sudeste do país. Ah, mas pô, se vem para o sul e sudeste, por que parou de chover se essa evaporação vai para a Amazônia? Aí é outra questão que o meteorologista tem que fazer. Ao invés dessa evaporação canalizar para a América do Sul, foi para a América do Norte e Central. Ao invés de descer, ela subiu. Que coisa. Então, o que nós natureza, temos? Né? Aí, respostas, sinais, né? A América Central, o Panamá, né? Aquelas regiões ali do Golfo do México, chovendo sem parar. Por quê? A umidade daqui foi para lá. E a consequência é que as chuvas ficaram canalizadas na faixa do Equador, do lado do Pacífico, nas nascentes do Rio Amazonas, e para o lado de cá, os afluentes que precisam de se alimentar de chuva para manter todo o sistema, né, da bacia do Rio Amazonas atuando, está faltando água. E isso só vai se normalizar lá para meados e final de dezembro, quando começa o inverno amazônico. Então, lá na região norte, se continuem atentos, continuem tomando decisões, medidas de emergência, porque as condições lá vai subir um pouquinho, vai descer, sobe um pouquinho, mas ainda não terá essa solução.
E a resposta que nós temos aqui para Mato Grosso do Sul, nós vamos ter um novembro. Eu ia te perguntar isso. Né? Vai ser um primavera e verão mais quente? Nós estamos ao término da primavera, dia 20 de dezembro começa o verão. Né? Tivemos um outubro com poucos meses nós tivemos, porque outubro normalmente é o início das chuvas mais regulares. E os prognósticos indicavam e indicam que El Niño, que está atuando agora, ele é benéfico para Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque ele distribui as chuvas nos municípios de uma maneira mais equalitária, né? Fazendo com que a agricultura seja beneficiada com o El Niño. Ou seja, nem sempre é ruim, né? Todo mundo vê o El Niño, o Laninha como vilões, né? Nem sempre e é o contrário. Só que este ano, por esse desvio da umidade ter em direção à América Central, e está chovendo pouco, nós estamos com um atraso. Então, outubro, que é a média histórica, é de 134 milímetros, tivemos 26 milímetros. Puxa vida, hein? 25% só do esperado. Né? É uma diferença muito grande. Né? E eu que sou agricultor, que já coloquei a semente no chão e preciso de chuva. Ora, com 5 dias, uma semente precoce que ele coloca no chão agora em outubro, quer colher no começo de março. Pode ter que replantar se a chuva não vier até final de novembro. Então, essa responsabilidade que agora você, como comunicador, você vai colocar essa informação para conhecimento dos agricultores e do comércio também. Porque o comércio está rachando de ganhar dinheiro vendendo gelo, vendendo refrigerante, vendendo cerveja, produtos que são necessários para o calor. Né? Mas, e o outro? Agora, nós estamos prevendo um calor imenso. Quem que vai vender? O ventilador, a geladeira, o ar-condicionado, está rachando de ganhar dinheiro. Então, a gente tem que ter responsabilidade ao passar uma informação dessa. Fora a questão de saúde também, né, que conta também muito. Né? Aí é o ponto fundamental. Sim. Que a informação que o senhor vai colocar, disponibilizar ao público, é para responder com saúde para as pessoas, bem-estar para a pessoa. Se você não disser nada, eu vou para a ginástica às 9 horas sem levar uma água, porque o calor vai estar imenso. Sem os alertas, né? E já tivemos mortes. Já tem. Não, e outra, assim, o corpo da gente é muito frágil, né? E aí são pessoas, a informação de massa, que é essa que o senhor se notabilizou, é super importante porque alcança todo mundo, né? E para alguém, naturalmente, isso vai ser essencial, esse recado. Bom, aqui no nosso estado, que é do tamanho da Alemanha, né? Ele tem muita diversidade, mas tem 2 pontos assim que eu acho que preocupa a gente que ama essa terra com relação ao futuro. E com relação ao futuro e o meio ambiente e essa condição do tempo. Um deles eu falo que é o Pantanal, né? E outro, a gente tem aí para a parte leste do estado, as plantações de eucalipto e tudo mais, a gente sabe lá atrás quanto que isso foi prejudicial para o solo e tudo mais, e alterou bastante o clima. A médio prazo, preocupa um pouco essa situação. Por exemplo, a gente tem até Bonito aí, que é um santuário, né, visto no mundo inteiro, com tanta beleza, né? Mas se o clima não estiver legal, lá no futuro, pode ser apenas uma lembrança. Né? Olha, nós não queremos fazer alarde, sim, nem ameaça. Mas o senhor tem a ciência a seu favor, né? A sua pergunta é a essência dessa conversa nossa. Tá? E eu não vou resumir, eu vou passar alguns detalhes. Nós temos desmatamento. A região norte está sendo uma das mais prejudicadas por queimadas. Né? De janeiro até agora, os índices de queimadas são imensos lá. E já tivemos, em 2020, Mato Grosso do Sul, com esse triste recorte. Né? E quando você queima, você coloca dióxido de carbono na atmosfera, pela fumaça, pela perda e a queima de combustíveis fósseis. E ali, a região do Pantanal, que é onde você está se referindo, nós temos algumas leis que restringem a atividade lá. Eu não posso desmatar o Pantanal, eu não posso mexer com a bacia, sim, e não posso colocar algumas atividades comerciais lá. Senão, no dia seguinte, começa o prejuízo. E essa situação que nós estamos agora presente chama-se aquecimento global. Já está consolidado. Que muita gente duvida, mas existe.
as respostas já estão aí. Nós tivemos um dos outubros mais quentes da história. Ontem nós tivemos em Porto Murtinho, se eu tenho a ideia, 43,4 graus, com uma sensação térmica de 49. O que é sensação térmica? É aquela temperatura que o seu corpo sente quando você tem uma temperatura ambiente desfavorável. Então, nós tivemos 43 graus de temperatura. A pessoa que trabalha na rua, o pedreiro que trabalha lá nos prédios, que está incidindo o sol diretamente, está com 50 graus. E alguns têm problemas hepáticos, problemas renais, problemas de pressão, dor de cabeça. E uma hipertermia é um caminho para um desenlace fatal, que é o que pode ocorrer, como nós já tivemos. Nós tivemos ano passado uma corrida, uma pessoa perdeu a vida. Verdade. Por causa do horário de exposição. Mas aí cada vez ficando mais quente vai ficar difícil o horário de exposição. Olha, obrigado, parabéns aí pela tua trajetória, né? E principalmente por simbolizar a verdade da notícia, né? A informação precisa e científica. E ter sempre paciência também com os jornalistas. O senhor sempre teve muito, né? O telefone, o WhatsApp, a família, até quando dá um oi, dá um alô, tem que ficar naquele mar de notícia, de informação. Né? É difícil até localizar, né? Eu vou fazer o encerramento com uma informação. Nós tivemos o outubro mais quente, né? Não é só do ano, mas da história. Estamos entrando num novembro extremamente quente, como poucos. E aí fica o aviso, se é que toda essa lição de outubro e novembro traga um despertar em quem possa fazer planejamento, que outubro e novembro e dezembro de 2024, que não vai ser El Niño, vai se repetir. Então, as medidas preventivas, a medida de contingência, as defesas civis dos municípios, a defesa civil do Estado e as autoridades que dirigem o Estado e provavelmente o país, que tenham isso na mão e antecipem danos como nós tivemos 5 dias atrás em São Paulo. São Paulo nunca teve um vento de 147 quilômetros. Pois é, né? E até hoje ainda estão tentando... Não dá para a gente achar normal isso. Não pode. E o caminho futuro para eventos meteorológicos é esse daí, cada vez mais sério. E aí que eu deixo essa mensagem, que o senhor leve à frente. Foi um prazer enorme. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.